A paz do Senhor Jesus, aos meus irmãos e irmãs. Eu sou o pastor André Cardoso, estou mais uma vez com vocês, uma nota de Deus para o seu coração. Eu quero ler com vocês dois textos da palavra de Deus. Atos, capítulo 15, verso 37 a 39, e 2 Timóteo, capítulo 4, verso 11. Atos 15, 37, 38 e 39 diz assim: E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos, mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então, Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. 2 Timóteo 4,11. Palavras do apóstolo Paulo: Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Eu quero falar com vocês um pouquinho sobre este servo de Deus, chamado por nome João, chamado Marcos. Comentaristas da Bíblia dizem que ele era primo e companheiro de viagem de Barnabé, mais especificamente na sua segunda viagem missionária. Também este João Marcos era filho na fé de Pedro, o apóstolo. Ele foi também companheiro de Paulo e Barnabé na primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. O texto de Atos dos Apóstolos, no capítulo 12, verso 12, nos dá conta de que ele era filho de Maria. E Atos, capítulo 12, verso 12, é a primeira vez que João Marcos é citado nos escritos do Novo Testamento. E numa ocasião muito importante, porque no texto de Atos, capítulo 12, registra quando Deus, através do seu anjo, liberta Pedro, que tinha já decretado a sua sentença de morte por Herodes. Quando Pedro se dá conta de que não era um sonho, de que de fato um anjo do Senhor o guiou para fora da prisão, quando ele desperta daquilo que ele imaginava ser um sonho, o primeiro lugar que ele pensa, o primeiro lugar que ele se lembra é da casa da irmã Maria, mãe de João Marcos, aonde a igreja estava reunida fazendo por ele constante oração. Esse lugar, nós podemos entender então que era a casa de Maria, de João Marcos. A casa deles era um local onde a igreja se reunia regularmente para a prática da oração e da palavra de Deus. Portanto, um lugar importante na comunidade que nascia, da igreja que nascia em Jerusalém. Talvez por isso tenha sido o primeiro lugar a que Pedro recorreu após a sua liberdade. João Marcos, como muitos judeus daquela época, tinha dois nomes. Um nome hebreu e um nome romano. Era um costume na época. Era comum na época. O seu primeiro nome, o nome hebreu, João, que significa Deus é graça ou Deus é gracioso.
e o nome romano Marcos, que significa grande martelo. Ele inicia o seu ministério, a sua caminhada como servo de Deus, como coadjuvante. O texto diz que a igreja se reunia em casa de Maria, mãe de João Marcos. Em Atos, no capítulo 13, no verso 5, a Bíblia diz que ele está acompanhando Paulo e Barnabé. O texto diz em 12:25, e Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, voltaram para Jerusalém, levando consigo a João, que tinha por sobrenome Marcos. Era um moço que aparece na história por causa de sua mãe, que abriu as portas de sua casa, mas que logo começa a sua caminhada como servo de Deus. E com ninguém mais, ninguém menos que Pedro, Paulo e Barnabé. O seu nome é citado na Bíblia sempre acompanhado de alguém de destaque na igreja primitiva. Ele aparece, como já disse, ao lado de Paulo, de Barnabé, de Pedro, de Lucas também. E assim ele inicia a sua caminhada ao lado de pessoas proeminentes, que estão em evidência no ministério, pessoas que estão trabalhando frenética, incansavelmente no evangelho, na pregação, na evangelização, a ponto da Bíblia dizer que aqueles que têm alvoroçado o mundo chegaram por aqui, porque por onde passava era uma revolução, era um movimento de Deus, pessoas sendo libertas, milagres, e a Bíblia diz que o Espírito Santo cooperava com eles na pregação, operando sinais, e assim o número dos que criam se multiplicava, e João Marcos está junto ali. Mas por algum motivo, em algum momento, a palavra de Deus nos diz que João Marcos se aparta, deixa o trabalho, deixa a obra da evangelização, abandona, dá as costas para Paulo e Barnabé, volta para Jerusalém, e o texto diz em Atos 13:13, navegando em Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge da Panfilha. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Em Atos 15, que foi o texto que nós lemos, há uma nova reunião, um novo planejamento para uma nova viagem, para um novo empreendimento missionário, e nessa ocasião, Barnabé quer levar consigo João, chamado Marcos. Mas Paulo não achava justo que ele fosse junto na viagem, porque ele se afastara dos irmãos, não os acompanhando no trabalho. Ele deixou o trabalho pela metade, ele não completou o trabalho, ele, entre aspas, não alcançou êxito no trabalho, porque não foi até o fim, não perseverou, não porfiou por concluir aquele trabalho, deixou os irmãos e voltou para casa. O que o motivou? Quem sabe? Mas a verdade é que ele, naquele momento, naquela reunião, foi rejeitado pelo apóstolo Paulo. E por causa disso, Barnabé, que acreditava no ministério de João Marcos, tem uma contenda com o apóstolo Paulo, e os dois se separam.
O negócio foi tão sério que o texto diz: houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Barnabé acreditava tanto no ministério de João Marcos que bancou o ministério de João Marcos, chamou a responsabilidade e disse: eu não vou desistir do moço. Eu não vou desistir do rapaz. Ele tem virtudes, ele tem potencial, ele tem condições de realizar o trabalho. Ele vai dar um bom testemunho, ele ainda vai ser um bom obreiro, um obreiro valoroso. Mas Paulo, naquele momento, não entendia assim. Paulo, naquele momento, não queria que ele fosse junto. E por isso houve uma desavença e eles se separaram. Se separaram. Barnabé navega com Marcos para Chipre. Paulo segue um outro caminho. O que eu quero te dizer com isso aqui? Que pode ser que em algum momento você que começou tão bem na sua caminhada, fracassou. Pode ser que você que começou sendo observado por todos e as pessoas vendo em você um potencial muito grande, investiram em você. Mas acontece que pode ser que você, embora tenha chamada, embora tenha capacidade, embora, quer dizer, aparente ter a possibilidade de ser alguém muito útil no ministério, alguém que ainda pode mostrar um potencial, que pode desenvolver um potencial muito grande, você ainda não está preparado para os desafios dessa chamada. E por conta disso, você em algum momento tenha titubeado, você tenha decidido voltar atrás. Pode ser que você começou muito bem ao lado de pessoas importantes. Essas pessoas importantes viam em você um potencial, mas você tropeçou, você não conseguiu desenvolver o seu melhor trabalho e por conta disso você ficou estigmatizado como alguém que começa e não termina, como alguém que desiste dos seus objetivos, como alguém que desiste dos seus propósitos. E hoje alguém te olha com desconfiança, alguém não acredita no seu ministério. Pode ser por outros motivos, pode ser que no passado você tenha cometido uma falha, cometido um erro, você tenha sido vítima de uma circunstância que fugiu a sua capacidade de resolução, que fugiu ao seu controle, que não dependia de você exatamente para que essa coisa desse certo ou errado, mas enfim, você foi vitimado por uma situação e por isso você ficou estigmatizado. Todas as vezes que alguém lembra de você, diz: é uma boa pessoa, tem um grande potencial, porém, uma conjunção adversativa que contraria a primeira sentença, embora você tenha potencial. Contudo, todavia, não obstante a isso, é alguém que desiste, que para, que não progride, que não persevera, que não tenta. Você foi estigmatizado e alguém não acredita. Mas em contrapartida, ao passo que alguém não acredita, Deus sempre tem preparado para estar conosco um Barnabé que não desiste de nós, que não desiste de mim, que não desiste de você. Eu tive na minha vida e tenho até hoje alguns irmãos que são verdadeiros Barnabés. Eu tive pastor Antônio Longo, meu grande amigo. Eu tive pastor JB, um grande amigo. Pastor Ló, pastor Alexandre Guilherme, pastor Tony, pastor Marcos Jorge, pessoas que estiveram do meu lado me incentivando, me apoiando, acreditando em mim. Eu tive um irmão Moacir Honório, tantas pessoas que foram Barnabés na minha vida, que acreditaram que eu podia dar certo, que Deus poderia fazer algo através da minha vida. Puxa na sua memória, tem algum Barnabé aí. E quanto a Paulo, não dá para negligenciar, não dá para esquecer, não
não dá para negar que é um grande homem de Deus, não dá para negar que é um homem de Deus, de uma visão, de uma revelação extraordinária, mas naquele momento não conseguiu enxergar em nós algo de valor. Mas descanse o teu coração e não desanime no trabalho, ainda que alguém não acredite, persevere, porfie, lute, pregue, ore, cante, evangelize, faça a obra missionária, gaste a tua vida, invista o seu tempo na obra do Senhor, porque na hora certa, não foi João Marcos quem se justificou para Paulo, o apóstolo, não precisou Barnabé interceder por João Marcos diante de Paulo, não precisou nada disso. A única coisa que João Marcos fez foi continuar trabalhando, foi continuar investindo, foi continuar se dedicando, porque afinal de contas ele não queria, não podia mais ser conhecido apenas como filho da irmã Maria, onde a igreja se reunia. Era um menino que tinha um grande potencial, mas não chegou a lugar nenhum. Não, é preciso desatar as amarras e escrever com a ajuda e graça de Deus a própria história. Eu estou aqui como homem profeta de Deus te falando e me dirigindo a você dizendo: sai da sombra do comodismo, sai da tenda do comodismo, entra no querer e na vontade de Deus. E quando você se colocar na posição, quando você for achado como aquele homem que está na brecha, Deus vai te usar poderosamente para a glória do seu santo nome. Você homem, você mulher que me ouve, desate as amarras das dependências humanas, das dependências afetivas, das dependências de uma aprovação. Você precisa da aprovação do teu Deus, que te chamou, que te escolheu, que te vocacionou. João significa Deus é graça, Deus é gracioso. Marcos significa um grande martelo, o que significa dizer que a graça de Deus e a força para o trabalho estão em ti. Deus te chamou para uma grande obra. Não desanime, continue. Tem alguém acreditando em você. O céu, Deus investiu em você. É verdade que tem pessoas que duvidam, que não acreditam, mas calma, Deus dará testemunho de ti diante delas, e elas mais cedo ou mais tarde irão mandar te chamar, porque vão entender que aquele que um dia não foi útil, que aquele que um dia deu as costas, que aquele que um dia fracassou, agora é alguém importante, alguém útil, alguém que tem potencial e pode, desenvolve e é usado e faz o trabalho de Deus, para a glória de Deus, sem temer, prosseguindo, seguindo adiante, glorificando o nome do Senhor. Ei, depois de algum tempo dessa desavença, Paulo, em prisões, agora escreve e diz: somente Lucas ficou comigo na prisão. Mas Timóteo, me faz um favor, toma contigo Marcos, aquele, ei, Calamanás, aquele, e traze-o, pois me é útil para o ministério. Calma, calma, não é o fim. Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no comando de todas as coisas. Não se deixe desanimar pelas palavras de crítica, pois quem te critica hoje pode amanhã estar
te chamando e reconhecendo que você tem o seu valor e a sua utilidade na obra do reino de Deus. Calma, não desanime. Oh, a Bíblia diz que muitos se encurvam e caem, mas nós não somos desses que se encurvam e que caem, não, nós somos daqueles que permanecem de pé. A Bíblia diz que se no dia da adversidade nós nos mostrarmos frouxos, desanimados, as nossas forças serão poucas, mas em nome de Jesus, nesta breve mensagem, Deus está falando para ti que Ele te renova, que Ele te restaura, que Ele restaura o teu ministério, restaura a tua chamada, restaura a tua vida. Pode ser em qualquer área. Eu estou me dirigindo à obra da evangelização, à obra de Deus, mas em toda e qualquer área da sua vida, alguém lhe reputou por incapaz, por inútil. Mas calma, tranquiliza o teu coração, vai se aperfeiçoando, se aprimorando, porque a porta que se fechou hoje pode se abrir muito maior amanhã, porque a sua vida está nas mãos de Deus, e é Deus quem te justifica, é Deus quem te exalta. Ele tem na mão a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. É Ele que guarda a tua vida, é Ele que te usa, é Ele que te chamou, foi Ele quem te escolheu. Ei, canaramácia. Se você perseverar, se você não desanimar, se você continuar trabalhando, Paulo vai te chamar, ainda que no fim da vida, e vai dizer: João Marcos me é muito útil na obra do Senhor. Ele é muito importante para o reino. Historiadores, comentaristas da Bíblia, como Eusébio, que cita Papes de Herópolis, no livro História Eclesiástica, diz que Marcos prosseguiu no seu ministério, trabalhou com Pedro na Babilônia como seu intérprete e compilador de seu ensino. Acredita-se que ele seja também o escritor do Evangelho segundo Marcos. Marcos é relacionado também como alguém que estabeleceu igrejas na Alexandria. E por fim, a tradição diz que ele foi martirizado, morto por amor do Evangelho, mas deixou o seu legado, deixou uma história para ser contada. Se Marcos tivesse desanimado na primeira vez que ele foi rejeitado, a sua história teria acabado ali. É como a história de Ruth. Se ela tivesse desistido como sua cunhada e voltado para os seus deuses, nunca mais teríamos ouvido falar de Ruth. Mas ela acreditou e disse a Noemi, e disse a sua sogra: não me instes para que te deixe. Só a morte vai me separar de ti. O teu povo é meu povo, o teu Deus é meu Deus. Aonde você dormir, eu vou dormir também. Só a morte para me separar de ti e dela. A partir dessa atitude, a história se desenvolve e ela é lembrada até hoje. João Marcos, meu irmão, minha irmã que me ouve nesse momento, não desista, não desanime diante das portas fechadas. Eu me lembro de uma velha canção que diz que portas que se fecham são iguais às que se abrem, se abertas ou fechadas por Deus.
Há um propósito de Deus aí, e este não vai falhar. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Diz a palavra de Deus: não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa, porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Segura essa agora: mas o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Hebreus, capítulo de número 10, versos 35 a 39, diz mais a palavra de Deus: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, essa casca sinta a rejeição, o interior, contudo, que crê, que clama, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas para as que se não veem, porque as que se veem são temporais, mas as que se não veem são eternas. 2 Coríntios capítulo 4, versos 16 a 18. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem tens aprendido. Permanece, não esmurece. Você cresceu na presença de Deus, você tem um Deus que cuida de você. 2 Timóteo capítulo 3, verso 4. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Hebreus capítulo 12, verso 1 e 2. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus. Paulo escreve isso aos Filipenses no capítulo 3, verso 13 e 14. Toma essa, João Marcos, pega esta para o teu coração, esta palavra é tua, recebe esse bastão, esse cajado nessa noite. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, a paciência experiência, e a experiência esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Romanos 5, capítulo 5, versos 3 a 5. A tribulação está produzindo em você paciência, esperança, a experiência produzindo a esperança, e a esperança não traz confusão. Deus vai te usar, e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Gálatas capítulo 6, verso de número 9. E não cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Permanece, persevera, não desiste, não larga, continua andando, cansado, ferido, chorando. Mas tem uma palavra de Deus para você: eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. João Marcos, Samuel, Leandro, Leonardo, Denilson, Vitor, Cida, Juliana, Fábio, Ricardo, Angélica, enfim, André, Simone, Neta, Camila. Não desanime, continua, porque Ele está dizendo: você é muito útil na obra do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti.
o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde vossa mente, coração, sentimentos, em Cristo Jesus. Amém e amém.